Fala turminha, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todo mundo bem-vindo. Quem não fosse inscrito já se inscreve, dá aquele joinha. E hoje o vídeo é entrevista com Flávio Bolsonaro, tudo sobre a carreira dele, sobre a política. Espero que vocês gostem, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, quem não fosse inscrito, simbora pro vídeo. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais política, mais politizada do que a minha, do que a sua. É verdade, sempre, né? Tá totalmente por fora da política, né? Quando eu pergunto pra você... eu tô bastante por fora. Quem é o ministro da seleção brasileira? Snoop Dogg Dogs? Nem existe. Ministro da seleção brasileira, não cara. Existe? Não Puxa existe. Vida, eu jurava que era o Snoop. O Corinthians acabou de contratar o Diniz, cara. O que eu faço, velho? Cara, é verdade. Meus sonhos estão... Posso começar a falar já? Porque eu sou vascaíno, né? E aí, me fala, cara. Demos o Diniz pra vocês. Devo me preocupar? Não, o Diniz é um bom técnico. Mas... É só ter um elenco ali que ele consiga encaixar. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, que medo. Ô, Lene. É isso aí. Hoje... temos aí estamos dando largada para os programas especiais da corrida presidencial desse ano, assim como a outra, assim como as de prefeitura aqui. Exato, que a gente fez. Exatamente. Definimos a eleição de prefeito aqui. Foi verdade. Não é? Sim. Aqui nesse programa, alguém não foi pro segundo turno por causa desse programa. Exatamente. Então, Flávio tem que prestar muita atenção e está aqui por causa disso, porque somos o maior podcast hoje em dia. Exatamente. Em views e relevância. Exato. Ganhamos os prêmios. Então, os candidatos todos vão passar por aqui. Flávio está aqui hoje. Sem a assessoria do Lula já está em contato com a Andréia. Aí. Renan. Também. O Augusto Cury, ele veio aqui como convidado, mas ele anunciou aqui a pré-candidatura à presidência e todos vão passar por aqui, certo? Certíssimo. Eu espero fazer que nem a gente fez na corrida para a prefeitura, que a gente faça 2 rodadas. Exato. Uma com entrevistas normais, mais leves, não que a gente não pergunte o que tem que perguntar. Exato. Mas a segunda com sabatina. E aí participação de jornalistas, e os caras mandam um vídeo, como a gente fez aqui na primeira vez, certo? Exatamente, bem recheado. Então você que tá em casa vai participar bem ativamente, como, Lene? Eles podem mandar perguntas, certo? Hoje, se você não deu o seu like ainda, você tá vacilando, então já deixa o seu like logo de primeira, se inscreve no canal, aproveita e já se torna membro, porque nós temos conteúdos exclusivos pros membros aí, né, pra você acompanhar, e aí você pode mandar a sua pergunta ou o seu comentário através de um superchat, falei certo hoje, hein? Através de um superchat. E é isso, aproveita e já manda o link dessa... Já compartilha com todo mundo, exato, certo? Manda pra todo mundo aí que você conhece. Porque a gente sabe que quando vem candidato aqui, tem o pessoal que gosta e tem os haters. Exato. O pessoal odeia, mas tá aqui. Nem Jesus agradou a todos, né? Nem Jesus agradou a todos. Exatamente. Tá comparando o Flávio a Jesus, é isso? Não. É que foi que veio na minha cabeça. Sou filho dele. Exato. Então já manda sua pergunta e antes de falar com o Flávio, eu quero falar com você, terráqueo. Aguenta um pouquinho aí que eu quero te mostrar uma ferramenta que pode facilitar muito a vida de quem tá de olho em concurso. Porque muita gente trava logo no começo sem saber qual concurso vale a pena acompanhar. Você abre um site, depois outro, depois mais um, vê notícia solta, edital espalhado, um monte de informação desconexa, né, Helene? Exato. Aí começam as dúvidas. Quantas vagas tem? Qual o salário? Até quando vai a inscrição? Essa é a voz do pessoal fazendo as perguntas pra gente. No fim, o que era só pra ajudar acaba deixando a busca mais cansativa. Agora, olha isso daqui. Tá na tela? Põe na tela pra gente. Olha lá, Cadê o mapa? Esse é o radar do Estratégia. Na prática, ele funciona como um mapa dos concursos. Então, por exemplo, se você é de São Paulo, você quer saber mais dos concursos que estão rolando no estado. Quantas vagas cada um tem, qual é o salário, até quando vão as inscrições, não é? Mais ou menos isso, né? Isso aí, Agora, você pode bater o olho aqui e já entende melhor o cenário. Em vez de juntar informação espalhada, você já entra numa página feita para mostrar isso de forma organizada. E se você está assistindo, aproveita agora e aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou o link na descrição, né? Exato. Que aí você já cai direto nesse radar de estratégia. E se fizer isso também, conta pra gente depois nos comentários, né? Dá uma olhada nos concursos que estão mais perto de você, porque às vezes a oportunidade está ali, você só precisava de um jeito mais fácil de encontrar. Estratégia, valeu pela parceria.
Outra galera que tá aqui com a gente também é o pessoal da G4, que eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês aí. Por que o Brasil tem um talento especial pra esquecer quem realmente construiu esse país? A gente cresce aprendendo narrativas prontas, mas esquece de quem colocou o Brasil nos trilhos, literalmente. O G4 acabou de lançar uma série documental original que você precisa assistir, que chama Heróis do Brasil. O primeiro episódio já está no ar e o recado é direto. Saiba a verdade sobre um dos maiores heróis do Brasil, que é o Barão de Mauá, empresário, o homem que criou a primeira indústria, a primeira ferrovia e movimentava mais dinheiro que o próprio império. Olha que interessante isso, né? Vamos saber. Isso não é um documentário, é um manifesto sobre resiliência. O G4 hoje é a bússola do empresário, que assim como Mauá, se sente sozinho na arena. Se você está cansado da teoria sem prática e quer ferramentas reais para dominar o seu mercado, você precisa entender como as maiores empresas do mundo foram construídas. Chega de seguir o mapa de quem nunca construiu nada. Tem QR Code na tela? Tem QR Code na tela, link na descrição. Então vai para assistir o documentário original do G4 e saiba mais sobre um dos maiores heróis que o Brasil já teve. G4 para quem quer mais. Exatamente. Ah, te peguei agora, hein? Pegou, você viu que deu aquela conferida ali, né? Tá certo. Então, pessoal, essa dica agora também é pra você que trabalha trabalha por conta, né? Isso. Tipo você, uma galera aí, Helene, que eu sei que você faz uns bicos aí. De vez em quando a gente faz uns biquinhos tocando, fazendo som. Exato. Você que trabalha por conta e recebe no Pix, mas ainda não tem CNPJ, você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro e profissionalizar de vez o seu trabalho. Porque uma hora alguém vai pedir uma nota fiscal e se você não tiver CNPJ aberto, pode acabar perdendo clientes grandes. Aí que entra quem? A Contabilizei. Exato. Sabe quando você quer se organizar, crescer, trabalhar de um jeito mais profissional, mas acha que regularizar vai dar dor de cabeça? A Contabilizei ajuda você nisso, né, Lene? Justamente nisso. Ó, eu recomendo muito porque eles fazem tudo online, abre seu CNPJ, te ajudam a entender qual é o melhor tipo de empresa para o seu trabalho, a emissão da nota fiscal é em poucos cliques e organizam seus impostos em um só lugar. E, se bater dúvida, você ainda pode falar com gente de verdade, não tem aqueles robozitos que fica lá. Exato. Ó, é tudo pelo WhatsApp até 22 até as 22 horas. Até as 22. Tudo isso por quanto, Lene? Tudo isso por R$ 195 por mês. Ó, vale muito a pena pra quem quer parar de improvisar e começar a levar o negócio mais a sério. Eu sei que abrir CNPJ parece chato, burocrático, aquela coisa que você vai empurrando com a barriga, mas os caras fazem isso de um jeito simples e online. Então aponta o celular pro QR Code ou tem link também na descrição. Exato. E fala com a Contabilizei. Usa o cupom inteligência, certo? Exatamente. Que aí ganha 2 meses grátis. É simples online e pode te ajudar a dar esse passo importante para profissionalizar o seu negócio. Total. Da onde é essa camiseta aqui? Insider, né? Exato. É o mês de aniversário da Insider, 9 anos de história, não seguindo tendências e sim pensando em processos antes do produto final. Usa o nosso cupom e ganhe descontos especiais. Fechou, Lene. Então vamos ao papo. Seja bem-vindo, Flávio, pela primeira vez aqui. E como você está pela primeira vez, você tem que se apresentar para o pessoal. Para quem não te conhece, como você se apresentaria para quem não te conhece? E eu quero meu presente, porque eu sou... Hein, Lene? O que eu sou? Interesseiro. Seja bem-vindo. Bom, Vilela, pelo lugar, cara, obrigado pelo convite. Finalmente estamos aqui para bater esse papo. Quero dar boa noite para todo mundo que está em casa me assistindo. Eu sou Flávio Bolsonaro, casado com a Fernanda, pai de 2 meninas maravilhosas, a Luísa e a Carol. Eu sou advogado, uma tem 12 mais 1, a outra tem 11. Eu sou advogado, sou empresário. Desde 2002 eu estou na política, me elegi a primeira vez deputado estadual no Rio de Janeiro, o mais jovem da história do Brasil, com apenas 21 anos de idade. Cara, 21? Estou há 23 anos na política, sendo 4 mandatos de deputado, agora sou senador da República. E desses 8 anos como senador, eu tive a honra e o privilégio de acompanhar o presidente Jair Messias Bolsonaro por 4 anos, participando direto e indiretamente das decisões que foram tomadas, que impactaram a vida de todos nós e que para mim foi o melhor presidente da história do Brasil. E agora estou aqui, dando a minha cara a tapa, aceitando essa missão que para mim é um projeto de Deus, não só na minha vida, mas na vida do meu país, e colocando meu nome à disposição como pré-candidato à presidência da República. Tá certo, não podemos pedir voto, então vamos aqui falar em termos gerais, aqui analisar os outros candidatos, analisar pesquisas hipotéticas, mas não foge do meu presente. Você trouxe presente para eu colocar no meu cenário? Eu trouxe. Seu pai, na primeira vez que veio aqui, trouxe uma BIC, que ele assinou vários documentos aí. Mas aí não é inútil, né? Mas não é inútil. Não, mas deixou de ser útil. Eu tinha que arrumar uma coisa inútil. Aí, eu procurando nas minhas coisas lá em casa,
Eu achei, cara, um helicóptero de controle remoto. Lele, meu filho vai roubar esse negócio aí. Tá, vamos ver se tá funcionando, porque olha só. Olha! Eu tava se não me engano, eu tava na rua, aí um senhorzinho tava vendendo coisa ali no camelô. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui de pode cima, me olha ajudar? aqui, ó. Aí eu comprei pra ajudá-lo, só que eu acho que eu nunca usei. Aliás, eu usei uma vez pra ver se tava funcionando, né? Quer ver se tá funcionando? Mas não precisa nem funcionar, a gente vai deixar aqui no cenário mesmo, olha aqui, ó. Depois a gente pendura ali. Pera aí, vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Ih, mas tá tudo torto aqui. Você tem pilha aí? Tem. E como é que tá as pilhas? Não, olha o estado das pilhas aqui, ó. Vai pegar fogo o negócio aqui. Olha aqui. Tá tudo enferrujado. Não, mano, não, aqui, sei se- aqui é inútil mesmo, é pra deixar no cenário, pode deixar. Acho que as pilhas também estão inúteis, veja. Já tá aqui. Comprei pra ajudar, tava lá num canto, eu falei, vou procurar alguma coisa, achei só, eu vou levar isso aqui. Tranquilo, É, já. tranquilo. Fica à vontade. Seguinte, eu não sei, Lene, se a galera tá tendo essa consciência aí, mas como o Bolsonaro teve 2 vezes aqui, cara, não dá a impressão que voltou no tempo, é uma versão mais nova do Bolsonaro. É a cara dele, do Exatamente pai, isso velho. que eu tava reparando. Se tiver um filme assim, quiser colocar o pai muito com parecido. Não, é engraçado, na rua, assim, quando a gente Você é o mais andando, parecido com o seu pai? Dizem que sim, eu não acho não, mas dizem que eu sou parecido com ele, né? E ele ficava muito feliz quando, pô, você é irmão do Jair Bolsonaro, cara? É. Ele, né, se achando lá o garotão. jovem garotão, ficava feliz da vida. Eu falei, pai, se realmente você tá aí, né, conservado, eu devo estar um pouquinho mais acabado. Mas é uma honra, né, ser confundido com ele, porque é o pai, é a minha referência, né, familiar, na política, né, e tenho então grande honra de defender esse legado. Teu sobrenome tem uma bênção e uma maldição, né? É odiado. Como tudo na E vida, é tem os amado. Tem os ônus e os bônus, né, dela. Então, mais uma vez, eu estou preparado aí para defender todos Acostumado já, né? os bônus, né, que esse sobrenome traz, a responsabilidade que esse sobrenome traz, que eu acho que remete na cabeça de todo mundo. Seriedade, transparência, correção, honestidade. Então eu fico, óbvio, né, sei o peso da responsabilidade de carregar esse nome. E também estou preparado, Videla, porque é importante esses momentos em que há uma hipervisibilidade de uma candidatura como a minha, a pré-candidata à presidência da República, para rebater as mentiras, tudo que rotularam, né, o meu pai com mentiras, com adjetivos falsos. Eu cheguei a escrever um livro, em 2018 eu lancei, né, Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. Eu já sabia que viriam com muitas narrativas contra ele, mentirosas, chamando ele de racista, homofóbico, um monte de coisa que a gente sabe que ele não é. Então a história de vida dele, o filme de vida dele, é o que fala melhor por ele. Então escrevi algumas passagens importantes da sua vida. Ele já salvou do afogamento, enquanto estava na Academia Militar das Agulhas Negras, um praça, né, do Exército que era negro, que era gay. Inclusive ele foi condecorado com uma das mais altas honrarias do Exército por causa disso. É uma pessoa que sempre teve um trato totalmente respeitoso, nunca levantou a mão para bater num filho. Quer dizer, uma vez, foi tão marcante que a gente lembra, né? Ah, é? Adivinha qual filho que tirou meu pai do sério? O mais velho. Não, Carlos. Ah, é porque eu sou mais é o do velho. Meio, é o do meio. Não, é é do porque meio. eu sou mais velho, quem apanhava é E sempre eu. aí, foi assim, ele tava falando Que muito, a gente aconteceu? era criança, tava falando muito palavrão, ele não tava mais aguentando da ordem, não parava de falar palavrão, ele, moleque, abre a boca, ele pegou um sabonete, enfiou na boca, para de falar palavrão. Vou lavar tua boca. Lavou a sabe? boca dele, foi a única vez que eu lembro dele ter, né, feito alterado. alguma coisa pra tentar, né, nos educar. Minha mãe que sempre foi mais presente, ele sempre trabalhando muito. Tu tá falando aí de infância. Antes de voltar aqui, política, tua candidatura e tudo mais, vamos voltar então à infância. Qual a tua lembrança mais antiga do teu pai? Onde você estava, onde você nasceu? Como que era essa tua família? Não, eu tenho muita na lembrança infância? do meu pai, porque a gente, quando era criança, a gente passava as nossas férias, né, de julho, janeiro, férias escolares em família. Onde? E como meu pai era capitão do exército, nunca tivemos, né, dinheiro demais para fazer viagens e tal, internacionais. A primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida, eu tinha 15 anos de idade, que eu fui pra Disney com a excursão que minha mãe pagou para mim. Mas a gente era criança, a gente acampava muito. Então a gente acampava ali em Itarituba, que é uma cidadezinha ali entre Paraty e Angra, já em Paraty, Sim. mas ali entre Paraty e Angra, um lugar que a gente sempre frequentou. Acampar mesmo? Sim, Acampava, montar barraca e montava tudo, né? barraca, ficava a barraca da nossa família, dos meus tios, dos meus avós, às vezes algum outro amigo também que viajava junto. Foi quando ele me ensinou a fazer caça submarina. Eu sou mergulhador, eu faço caça submarina de apneia, para mim é um esporte que me... Sem cilindro. Não, sem cilindro, que, né, você desliga do mundo. É
uma grande terapia. Então até hoje eu pratico caça submarina e foi ali com 12 anos de idade, mais ou menos. Essa Meu pai mergulhava com a gente. Cadê você aí? Essa acho que é um pouquinho antes. Essa eu lembro que a gente tinha uma raiva, porque minha mãe me obrigava a usar essas blusas aí de seda sociais pra ir pra igreja. E ela... E aí a gente... Não, mãe, eu não quero, não Nenhuma quero. criança vai desse jeito, mas não interessa, você vai arrumado, vocês vão arrumados, aí ó, tudo igualzinho. Tudo igualzinho, o cara e- comprava o pano Mas e... isso aí foi um pouquinho antes ainda dessa fase dele ensinar a gente a mergulhar, né? O nome da tua mãe? É Rogéria, Tá. também tá no Rio de Janeiro ainda, Tijucana. Então, assim, são lembranças, a gente teve uma O que você infância fazia? muito... Brincava na rua? Não, cara, eu brincava na rua, a gente era bicicleta o dia inteiro, bolinha de gude, a gente ia pro parque lá. Brincava de fazia polícia, ladrão? corrida de tampinha, né, soltava muita pipa. Guerra de Mamona? Não, guerra de mamão não, mas a gente montava um estilinguezinho, não sei se você pegou essa época, você O quê? montava tipo um pedaço de madeira como desse tamanho aqui. Não, De pregador, com pregador. Ah, com pregador não, amarrava a gente- prego assim com elástico, né? Aí com o pregador aqui você segurava a tampinha, quando você abria... Pô, isso é... Cara, isso era um ia perigo, no velho. olho, ia machucava. Eu era de Guerra da Mamona também, que era... Mas aí muita gente... Mas era muita confusão na rua, atrás de pipa, né? Pipa voada. Pô, A gente com a molecada na você rua. usava cerol? Não. Sempre. Ah, Aí- derrubou Mas, muito mas depois passou a ser proibido, eu não usei mais. Mas assim, correndo atrás de Não, de todo pipa voada mundo. com bambu na mão, aí aquela Mas briga você pra fazia pegar pipa? Fazia pipa, a gente Fazia- cortava bambu, fazia Não sei como pipa. chamava lá, rabiola? Não, O rabo, rabiola. No Rio chama de rabiola. Se Com for no jornal? Niterói é cafifa que chama, né? Eu fazia com plástico de saco do Paz Mendonça. Ah, é? É. Lembra aquele, tinha um Sei. supermercado, né? Paz Mendonça. Bambuzinho. Eu cortava o bambu e você equilibrava, né? Pra ficar certinho aqui, eu amarrava os palitos, né? De pipa e encapava com plástico do saco Paz Mendonça. Pô. Dava certo. Era diversão, né? Hoje Futebol em dia, também ou não era bom? Futebol, eu sempre adorei jogar bola. Eu cheguei a jogar futsal, né? Fui federado no Rio de Janeiro. É mesmo? Joguei no América, no Rio de Janeiro. E a assessoria podia ter pego a foto, eu no América. Manda Tem aí uma, pro tem uma- Lene, tem uma qualquer foto, tá coisa. no Google. Se procurar a foto É? no Google, acha. Meu apelido era Russo. Russo? Por quê? Porque eu tinha, naquela época, eu tinha 15 anos de idade e eu era surfista, né? Então, eu tinha um cabelo mais longo, queimado de praia, parafinado Mas na não coca. era loiro. Tinha um cabelo, não, era cabelo castanho, claro. Tá. Cabelo aqui no ombro, queimado de parafina. E aí, quando eu ia jogar bola, me chamavam de Russo. né? Mas aí foi uma época bacana também, sempre muito focado em fazer esporte quando era criança, acho que sempre deu muita disciplina pra gente, eu amo jogar futsal. Aliás, ver se eu consigo começar a jogar umas peladinhas de novo lá pra entrosar os nossos parlamentares, foi uma ideia que surgiu recentemente aí pra gente estar mais perto, né? De vez em quando dar uma desestressada, praticar um esporte, suar um pouquinho e depois ficar na resenha, pra gente falar, Pois obviamente, do futuro do nosso Brasil. Então sempre fui muito ligado ao Surf, esporte. futebol, o que mais? Cara, sempre foi futebol, né, essas brincadeiras de rua sempre aí. Eu surfei bastante tempo, mas deve ter uns 20 anos que eu não surfo, né? Aí tem E nessa época de tempinho criança... atrás eu fui surfar, Ah, depois de 20 anos consegui ficar em pé. Tem vídeo também, eu provo é? que eu era surfista. Né? Então assim, sempre adorei praticar esporte, eu vejo lá até hoje. Hoje aí você vai ficando mais velho, você fica com menos tempo, você não consegue se condicionar muito fisicamente. Eu tenho 3 cirurgias de ligamento cruzado anterior nos joelhos. 3? As Tenho 3 duas no as- esquerdo. 2 no direito e uma no esquerdo, as 3 jogando bola, e aí você... Menisco, nunca... Menisco era toda hora, acho que eu nem tenho mais menisco. Não tem mais cartilagem no, É, quem joga no meu futebol joelho. tem o cruzado inferior. Tô torcendo pra medicina avançar e resolver recompor aqui a cartilagem do joelho. Pois é. Mas, enfim, sempre jogando bola, cara. Eu adoro praticar esporte. Aí você vai ficando mais velho, você tem menos tempo, lesões, se machuca. Aí eu passei a jogar futevôlei, aí comecei a doer lombar. É. Aí hoje eu tô conseguindo jogar tênis de vez em quando. Então dá pra manter um pouquinho, desestressar um pouquinho jogando tênis, que é um esporte maravilhoso também. Mas nessa época aí, quando te perguntava o que você queria ser quando crescer, o que você falava? Jogador de futebol, né? É mesmo? mundo. Como todo mundo. Todo mundo, o sonho era esse, era jogar futebol. Então, 15 Ia anos no de idade, estádio? a garotada da minha geração, era isso. Quem que você rua viu? de Roberto Rio. Dinamite? Não, na verdade é o seguinte, lá em casa todo mundo é botafoguense. Meu pai, na real, meu pai é palmeirense, que ele é de São Paulo, mas quando ele se mudou pro Rio de Janeiro, Sem torcida aqui, por favor. a gente foi morar num lugar que chama ali Deodoro, onde tinha um campo do Botafogo ali em Marechal Hermes, aí ele simpatizou pelo Botafogo e tentou me influenciar de ser Botafogo. Só que naquela época, eu nasci em 81,
Então, 87, 88, quando você realmente está ali decidindo o time que você vai ser, né? Eu falei, pô, rapaz, não dá pra ser Botafogo não, cara. Todo mundo tá me zoando no colégio. Eu quero te falar que eu sou Vasco. Naquela época tinha o Roberto Dinamite, o Romário tava aparecendo no Vasco, o Bismarck. O Vasco tinha 5, 6 jogadores de seleção. Era um Acácio no gol, era só lenda, né? Eu virei vascaíno e todo mundo lá em casa é Botafogo, menos eu que evoluí e virei vascaíno. Aí tá sofrendo agora. Não que o já Botafogo... tem aqueles 20 anos que a gente sofreu lá atrás, o Botafogo sofreu lá atrás, a gente tá sofrendo um pouquinho agora também, né? Então, mas temos fé, né? Vamos torcer que e a seleção esse ano, o que você acha? Cara, eu tô com uma sensação um pouco, quem sabe... Não tá empolgando ainda, né? Ainda não. Tá empolgando ainda, mas a gente tem um material humano... de muita qualidade, os nossos jogadores estão nos melhores times do mundo. Eu espero que ele convoque o Neymar para a seleção. É um craque fora de série. Pô, ele com experiência, ele com meia perna, ele pode ser decisivo. É um jogador que é respeitado em todo mundo. Então você tem um Neymar dentro de campo. Pois é. O adversário olha, pô. Já vai ter que colocar um cara fixo quem é boleiro, quem jogou bola sabe, pô, aquele cara ali eu sei que é craque. Pode estar num dia ruim, numa fase ruim, mas ele é craque. Ele decide, então é um cara que pode ser muito útil. Aí a gente vai torcer sempre pro Brasil, né? Vamos lá, vamos sofrer também um pouquinho, mas quem sabe dá certo aí. Pois é, então vamos lá. Até chegar aos 21, o que você fez da vida? Qual que era a tua... Não, eu comecei assim, eu falava quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade que eu nunca ia entrar pra política. Por quê? Porque eu via como é que era um trabalho muito sacrificante para quem quer trabalhar de verdade. Então essa vida de... A gente morava no Rio de Janeiro, então meu pai tinha que vir para Brasília, ficar durante a semana e voltar para o Rio. Então, o pai longe de casa, isso a gente sentia bastante falta da presença dele, era muita cobrança. Mas aí eu comecei a acompanhar ele mais de perto. A gente tem até hoje, né, um comitêzinho ali em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Eu começava a ver como é que ele atendia as pessoas. Ele sempre teve como deputado um público muito focado de militares, né, das Forças Armadas principalmente, inativos e pensionistas. Então tinham muitos problemas de direitos que eles tinham que defender. Então ele resolvia o problema de um monte de gente, de pensão, ajudava as pessoas, recebia cartas e cartas, centenas de cartas por mês. Então eu comecei a ver a retribuição ali, né, o reconhecimento do trabalho com meu pai. Comecei a gostar daquilo, né, de gostar de gente, né, de atender, de servir. E eu pensava assim, eu gosto dessa área jurídica, né? Então eu fiz faculdade de Direito. Quando eu estava fazendo a faculdade de Direito ainda, que eu sou advogado, eu adoro também essa profissão de advogado. E aí, quando eu tinha 21 anos de idade, eu me elegi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por isso que eu falei que fui o deputado mais jovem da história do Brasil a ser eleito. Acho que até hoje não conheço, porque é idade mínima constitucional para você ser deputado. Mas como que foi nessa época? Não, assim, foi mais ali a gente tinha... Meu pai, candidato a deputado federal, ele sempre apoiava fazer dobradinha, como a gente chama na política, né? Com algum outro candidato a deputado estadual, sempre batendo na trave, não conseguia eleger. E aí... Como eu já estava na carreira jurídica, já estava acompanhando ele, né, eu gostava daquilo, falei, vamos tentar. Aí ele me lançou candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Meu partido na época fez 6, eu fui o 5º mais votado. Eu lembro que foram 31 mil votos que eu tive. E aí os outros 4 mandatos, Vilela, sempre com votações crescentes, né? Eu foquei muito a minha atuação nos militares estaduais. Por isso a minha militância, o meu trabalho muito voltado para polícia, bombeiro, agente penitenciário. É um público que eu foquei em complementar. Meu pai defendia os militares estaduais, federais, eu defendia os militares estaduais, então sempre eleito com votações crescentes. Aí logo na sequência eu fui reeleito passei para 43 mil votos, depois 58 mil votos, depois 160 mil votos como deputado. E como senador, em 2018, foram mais de 4.320.000 pessoas que me deram essa honra aí de ser candidato, né? Essa decisão para fazer esse salto para senador? Eu nunca costurei, você não me viu rodando o Brasil para deixar o meu nome conhecido, ou as pessoas conhecerem o Flávio Bolsonaro. Meu foco sempre foi o Rio de Janeiro. E na política tem meio um pouco isso, de esse mantra, né? Candidatura, eleição presidencial, você não se prepara, melhor dizendo, você não busca aquilo, você não constrói aquilo, acontece. E em função de todo o cenário que vem acontecendo, de perseguição com meu pai, né, de perseguição com a gente do espectro político da direita, meu pai nessa situação hoje, a maior injustiça que eu já vi na minha vida, uma pessoa que não merece estar passando pelo que está passando, não cometeu crime nenhum. E aí acabou que ele foi
fui aí colocado, né, na situação que ele está hoje. E muita especulação em cima de nomes, e mais uma vez, eu quieto na minha no Rio de Janeiro, né, eu sempre quis focar, as pesquisas diziam que eu teria uma reeleição bem conduzida para Senado no Rio de Janeiro, são 2 vagas. Provavelmente você seria... Eu sempre pontuando ali primeiro nas pesquisas. E aí a gente começou a fazer análise de cenário. Aí de uns meses, meu pai tomou a decisão, na verdade, ali no comecinho de dezembro do ano passado, e alguns meses antes a gente começava a conversar. Então, como eram essas conversas? Era só você e ele, a família inteira participava? Conversava muito eu e ele. Porque você é o mais próximo? Eu sempre fui da família ali, a pessoa articuladora, né, mais de cabeça dentro da política. Não, sempre foi o meu perfil. Sempre fui de construção, né, de conversa, de equilíbrio, centrado, né. Minha avó brincava comigo, né? O Flavinho é o mais responsável porque ele é o mais velho. Mas eu sempre tive essa coisa de primogênito. De cuidar. De primogênito, de ser o mais velho, de cuidar, de romper as barreiras, né, na adolescência. Eu vou voltar aqui para a decisão dele, mas eu lembrei de outra coisa que era legal, que você perguntou de como é que surgiu esse negócio do meu perfil. Isso. Aí eu morava na Tijuca. E aí a gente, assim, você fica num momento da adolescência que você quer andar sozinho, você não quer mais que teu pai te leve de lugar nenhum, você quer ir pra praia de ônibus, né? Eu ia pra praia de ônibus, pegava o 233 ali na Praça Sans Pena pra ir de ônibus pra Barra com a prancha de surf embaixo do braço, um perrengue danado pra ir, um perrengue danado pra voltar. Então eu fui sempre quebrando essas barreiras de ter o seu primeiro dos filhos, a ir ganhando essa autonomia. Então abri a barreira porque depois na sequência os meus irmãos também começaram a andar de ônibus, que a gente não podia andar, era filho de deputado já, tinha preocupação com a segurança, mas eu ia andar de ônibus, começava a ir sozinho pro colégio. Então eu sempre eu sempre abri esse caminho dentro em relação aos meus irmãos. E nessas conversas com meu pai, nos últimos meses, a gente fazia as análises de cenário, o Vilela, e falava, olha, a estratégia aqui que a gente tem que ter é ficar forte com os palanques nos estados, algo que meu pai nunca teve. Na eleição de 18, ele foi eleito do jeito que todo mundo conhece, basicamente com internet, esse contato direto, olho no olho, né, com os brasileiros, sem filtro, sem distorção por parte da imprensa. Ele começou a ser muito reconhecido. Os vídeos dele viralizavam porque as pessoas assistem os vídeos dele e falam assim, pô, lá tem um maluco que eu me identifico, eu penso igual a esse cara. E se dependesse da grande mídia, ninguém nunca ia conhecer esse Bolsonaro. Ao que você acha que se deu esse fenômeno Bolsonaro? Porque ele ocupou um espaço que estava vago, né? Não, assim, só porque, tinha um espaço na direita que alguém ia ocupar e por que foi ele? É o que eu falo que é Deus. No lugar cara. certo, Você não escolhe, entendeu? Ele estava de saco cheio, estava no 7º mandato. Falei, cara, eu não aguento mais PT. A Dilma tinha acabado de se reeleger em 2014. Ele começou a rodar o Brasil por causa da internet. Ficou bastante popular, ter esse reconhecimento. E quando chegava em aeroportos, principalmente, né, virou aquela grande marca, onde ele chegava, tinha uma multidão para receber ele. E um fenômeno que no começo foram fazendo chacota dele só. O Bolsonaro é um cara do baixo clero, sim, não ameaça ninguém, eu lembro disso. Faz pesquisa, ele nem aparece. Só que na política, cara, o que eu acho que é o principal valor, cara, é a verdade. A realidade, velho, é que o povo tá de saco cheio de político mentiroso, de falsas promessas, de dizer que vai resolver as coisas e não resolve, de tentar mostrar uma perfeição pro eleitor, que ninguém é perfeito. Eu tenho meus defeitos, ele tem os defeitos dele. Então essa coisa humanizou ele, na verdade. As pessoas viram verdade, sentiram credibilidade, confiança nele. Acho que esse que foi o sucesso, ele ser quem ele é. Como eu pretendo fazer aqui agora também, eu sei quem eu sou. Então não é um personagem meu. O Flávio tá se fazendo de moderado porque agora as pesquisas mostram que esse perfil, ele vai além do segmento, né, que se diz de direita, ele pega o pessoal de centro. Não, isso sempre foi assim. Os críticos têm falado isso, né? E aí, ele está se vestindo de moderado, mas na verdade ele é radical. Não adianta, porque o filme da minha vida mostra que eu não sou radical. Óbvio que eu tenho posições mais duras, vou continuar tendo. Não vou me deixar moldar por marqueteiro nenhum. Né? O pessoal não sei se a gente já entra nesse assunto, mas o pessoal estava falando muito sobre a pele da misoginia. Vamos falar, só agora, depois vamos concluir aqui o negócio, por que meu pai me escolhe. Tá. E a gente conversava muito. Vamos colocar o cenário. Todo mundo falava que era o Eduardo, certo?
Não, o Eduardo estava mais ali marcando uma Isso, posição. Isso. Né, em Mas função era do que ele estava vendo era mais uma acontecer de lá. posição dele, uma decisão dele ou uma decisão da família? Não, ele tá à frente. Ele, assim, teve, em função dele ter sido necessário, Vilela, ele tá lá nos Estados Unidos, já contra a vontade dele. Sim. Ele foi passar um carnaval nos Estados Unidos, né, com uma mala e com a família dele. Aí quando a gente faz uma análise da conjuntura, e aí tinha um deputado do PT pedido para o Procurador-Geral da República apreender o passaporte dele, alegando que ele estava tentando contra a democracia, quando ele estava lá fora denunciando as arbitrariedades que estão acontecendo aqui dentro. E aqui dentro a gente não tinha quem recorrer, ele estava lá fora denunciando isso. Aí o PGR tinha 5 dias para responder, não responde em 5, não responde em 10, dá 20 dias e nada. Ele falou, cara, se eu voltar ao Brasil, vão apreender meu passaporte e você é mais uma vítima. Ele resolveu ficar lá desse jeito, né? Não foi programado. Então, muito em função disso, meu pai reconhecendo a importância, até a coragem, né, de tomar uma decisão dessa, de ficar com a sua família lá fora, né, sem ter feito nenhum preparo, nenhum planejamento. Considerava mesmo o nome dele para ser candidato a presidente. Todo o cenário considerava, né? Não só Isso, seu pai, tanto mas... é que nas pesquisas apareceu o nome do Eduardo. Sim. E aí o outro que estava sempre na mesa é o Tarcísio. Sim, que depois vamos mim, falar do Tarcísio também. Para mim, pô, é um governador fantástico, é um cara que eu respeito demais, super preparado. E me parece que tem uma lealdade muito grande é um ao cara, Bolsonaro, É um cara leal, assim, e não adianta. Eu já espremi ele aqui, apertei e ele falava, não, eu não vou me candidatar a menos que o próprio Bolsonaro me peça, não é? Mas aí nesse cenário a gente pensou o quê? Bom, mas eu falava assim, mas nos bastidores aí, o Kassab teve aqui, o Kassab falou, ele é o meu preferido. Natural, a política tava empurrando ele, pra ser o candidato, e ele tava Michele, ali, né? Ele, Michele de vice, era chapa ideal, não sei o quê, mas chegou à seguinte conclusão, olha, se o Tarcísio ele não vai pra reeleição em São Paulo, a gente vai ter dificuldade de escolher um nome que substitua o Tarcísio como governador, porque... Como um nome forte, você tá querendo dizer? Porque ele é um nome forte, ele é um cara bem avaliado, ele fez um baita de um trabalho, ele tem muita entrega pra fazer ainda. Tanto que tá liderando. Se Deus quiser, no próximo mandato. Então foi esse contexto que falou, Flávio, tem que ser você. Não foi minha missão mesmo, eu não pedi pra ser candidato. Só fechando o assunto do Eduardo, você acha que quando ele fica a favor das sanções, ou até você pode explicar esse lado dele, ele foi colocado como cara contra o Brasil, você acha que aí ele perde o lugar de ser o candidato do Bolsonaro ou não? Eu não digo que foi isso, né? Mas eu acho que é uma grande injustiça com ele, porque ele nunca pediu sanções para as empresas brasileiras. Mas ele estava comemorando. Não, o que ele estava fazendo lá fora, ele estava denunciando os abusos que estavam acontecendo aqui, as perseguições, por isso que ele não podia voltar e tal. E lá, como aqui o Alexandre de Moraes tomou decisões, né, que feriram a lei americana, porque ele perseguiu cidadãos americanos, ele perseguiu empresas americanas, ele bloqueou bens de empresas americanas, ele botou o Elon Musk de investigado no inquérito das fake news. Então, se infringir a lei de lá, o que cabe lá, o que coube no entendimento do governo americano era sancionar o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que era o que ele estava defendendo lá fora. Não esperava que ia ampliar isso para... Todo mundo foi pego de surpresa. No momento que ele faz aquelas declarações, que ele comemorou, ele não comemorou. Ele estava dizendo, olha, o Trump fez a coisa certa. Mas veio no pacote uma coisa que eu nunca botei na mesa, ninguém nunca imaginava que isso fosse acontecer. Tanto é que logo na sequência eu fui muito questionado pela imprensa sobre isso. Falou, cara, o Eduardo nunca pediu isso e eu sou contra isso aí. Eu nunca comemorei. Quem vai ser a favor disso, de você punir empresas brasileiras por causa dos desmandos no ministro do Supremo? E não sei se você lembra, foi nessa época que o Lula estava em queda de aprovação. E aí ele vem com um discurso nacionalista batendo nisso e aí ele sobe, né? Pois é, você vê como é que a esquerda ela tem ela consegue criar narrativas falsas, né? E enganar muita gente, né? Por quê? Porque o Vilela, o Lula, ele jogou a bandeira do Brasil na lata do lixo. O PT sempre foi isso. Os caras faziam cerimônias aí deles, de PT, esses congressos dele, tocava a Internacional Comunista, não tocava o hino brasileiro. Sabe, nunca ligou para isso, sempre teve preferência pela cor vermelha do que pelas cores verde e amarelo. O Bolsonaro pegou essa bandeira na lata do lixo, resgatou o orgulho da gente ser brasileiro de novo, do jeito dele, e sempre valorizou isso. A gente, um militar, ele faz um juramento à bandeira, se preciso for morrer pela minha pátria, e ele é assim. E aí a esquerda constrói essa narrativa como se o Eduardo estivesse contra o país. E é uma maluquice completa, porque ele está defendendo o resgate da liberdade no nosso país, liberdade de expressão, liberdade de imprensa agora que está ameaçada. Então, assim, é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Essa é a nossa luta para defender as liberdades. Por mais que a gente sempre tomasse pancada da imprensa, a gente sempre respeitou as opiniões divergentes. Quando a gente se sentia caluniado, aí você entra com um processo, tem lei que garanta isso. Então nunca houve perseguição por parte da imprensa, nunca houve ameaças. A imprensa, assim como não houve ameaça de Eduardo de forma alguma, à soberania nacional.
Vocês veem como uma derrota quando o Trump recua nas taxações? Não, nas taxações e não. chama o Lula para conversar e se aproxima? Nas taxações não, porque o próprio Eduardo depois também, né, com as entradas que ele ainda tem no governo, ele pedia para retirar isso também. Ele ajudou a retirar as sanções, as taxas. Ajudou. Agora, a questão da retirada da Magnitsky foi alguma composição que o Lula fez algum acerto com o governo Trump. Né? Você imagina qual o acordo que ele fez? O que se diz é que ele sim, né, deu as terras raras, né, garantiu que daria as terras raras para os Estados Unidos e se comprometeu em combater o crime organizado. Quer dizer, não cumpriu nada. Né? Porque a gente que conhece o Lula já sabe que ele ia mentir, que ele não ia cumprir, porque ele mente porque ele acha que isso é uma forma de... Ele disse que quer que o Brasil seja destaque Mas qual foi o movimento que ele fez aí pra gente poder, por exemplo, com relação a terras raras, né? Que são vários minerais ali que são importantes para a produção de chips, por exemplo, são usados em celulares, vai ser o grande trunfo, o grande trunfo que a gente tem aí para as próximas décadas. E a gente tem que defender, explorar isso. É a segunda maior reserva do mundo, sim, né? só perde para a China. Isso. Mas tem que explorar, mas com transferência de tecnologia para cá, para gerar emprego aqui, não é exportar. Se não tiver transferência de tecnologia, não é como acontece como a hoje. Coreia fez, como a China fez. Vilela, a gente é o maior exportador de minério de ferro para a China. Eu uso sempre a analogia. A gente exporta um navio de minério de ferro e recebe de volta uma canoa de laptop celular. Por que isso não pode ser fabricado aqui, produzido aqui? Isso vale pro café, que volta a cápsula bem mais cara, terras raras, se a gente não souber como trabalhar também, isso, né? E tem que fazer logo, porque daqui a pouco também, Vila, surge uma nova tecnologia que substitua, que a gente perdeu uma oportunidade ali. É igual o petróleo, é o mesmo raciocínio. Se a gente tem lá o petróleo no subsolo, no fundo do mar. Se não tiver refinaria... Entendeu? Você tem que beneficiar esse produto aqui. E aí faz uma transição para as energias limpas, né? O Brasil tem um dos países do mundo com maior geração de energia limpa. Então, assim, a gente tem que acabar com essa hipocrisia, a gente tem que ter um entendimento sobre... não é o proteger o meio ambiente, não é deixar as coisas intactas como estão. Você pode tirar aquilo do fundo da terra, debaixo da terra, beneficiar e distribuir de riqueza para o povo brasileiro e também preservar o meio ambiente. Claro. Como o nosso agro faz, né? Aumentou a produtividade, desmatando menos, porque a tecnologia chegou, novas formas de produzir, o Brasil tem um clima que a gente chega a ter 3 safras por ano. Então, assim, Deus deu essa vantagem competitiva para o Brasil. A gente precisa de tecnologia, de investimento, para poder, enfim, transformar isso tudo, essa beleza natural, esses recursos naturais todos, as belezas naturais que Deus nos deu, em riqueza para a nossa população, que é isso que sustenta, né, o nosso povo. Então, não tem essa de o Eduardo atentar contra o Brasil, contra a soberania, não, pelo contrário. Ele está defendendo lá, assim, a soberania do nosso país. Vocês se conversam? Eu converso com ele sempre. Ele ajuda na estratégia da tua campanha, alguma coisa? Eu converso com ele, como converso com o Carlos, com meu pai, com o Rogério Marinho, que quem é mais próximo? Grande conselheiro político aqui agora. Você pode considerar? Dos irmãos eu converso até mais com o Eduardo do que com o Carlos. Né? E com o Renan um pouquinho menos, né? A Laura eu vejo quando estou lá na casa do meu pai, e o Eduardo de outra geração. Por causa da política mesmo? Por causa da política, por causa da necessidade, muitas vezes, de aparar umas arestas, né? Botar uns panos quentes. Trocar uma ideia de segura a onda aqui, então, porque eu tô falando, o Eduardo tá arranjando briga com todo mundo, não sei se você tá sabendo, Flávio. Ele é um cara muito preparado. Tá arranjando confusão agora com o Nicolas. Por que ele treta tanto com o Nicolas e com o Tarcísio e com todo mundo? Vamos lá, não é contraproducente isso, pensando pela direita e pela tua candidatura? É contraproducente, ainda mais. Liga pro Eduardo agora, vamos falar com ele. Nesse momento não é, eu acho que não seria a hora, né? Não é inteligente. Mas que ponto agora que é uma questão que a gente tem que deixar a vaidade de lado, deixar de lado quem tem razão e quem não tem, porque é uma questão de sobrevivência do nosso país. Aí sim, existência da nossa soberania. Porque hoje, Vilela, você tem 25 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por CV, PCC, eles dominam o território, eles exploram a sociedade, as pessoas que não têm soberania sobre o lugar onde elas moram. Você não tem soberania sobre o seu celular hoje. Tu vai aqui na rua em São Paulo, você não tem certeza se você pode puxar o telefone e ligar que vem alguém e toma. Não, você sai a mulher não tem soberania sobre a sua bolsa num ponto de ônibus, porque vem um cara de moto, arranca carro, moto. Isso aí é inaceitável, ninguém aguenta mais, é uma coisa que eu vou ser radical. Porque tem que ser radical com relação a deixar uma lei penal mais dura, com relação a cumprimento
da lei penal para que as pessoas fiquem mais tempo presas. A gente pode entrar nesse assunto mais pra frente. Eu quero ter depois sobre PCC, ser considerado terrorista, mas então, só assim, fechando... com relação ao Nicolas... Nicolas e a direita, né? Esse ataque da direita... Assim, dessa vez eu fiquei mais, assim, incomodado, porque são duas lideranças, né? Muito fortes, né? O Eduardo é uma liderança, o Nicolas é uma liderança. E eu acho que o Eduardo, por estar nessa situação lá de fora, que ele está passando dificuldade lá, ele está com as contas dele bloqueadas, as contas da mulher dele estão bloqueadas, ele está se virando lá com amigos, ele tem um dinheirinho que ele conseguiu guardar, então ele fica... Ainda está com a conta bloqueada? Ainda está com a conta bloqueada, então ele fica ali numa tensão, pensando o seguinte, por que essas pessoas não estão enxergando que tem que estar todo mundo junto, que tem que... ele quer ele queria que o Nicolas e o outro pessoal tá mais ativo, é isso? A briga dele de um grande grupo em redes sociais, né, que são voluntários, pessoas que estão ali, Vilela, e eu reconheço aqui de público, as pessoas estão ali me defendendo, porque é ataque todo dia, velho. E óbvio que sozinho você não consegue se defender. Então tem eu aqui nesse eu que estou colocado como pré-candidato à presidência. Então são as pessoas que estão ali, cara, que eu nem conheço, voluntariamente, brigando dia e noite, tentando conscientizar as pessoas. E tem outro grupo também que é de direita e que não tem o mesmo ímpeto, a mesma vontade, a mesma dedicação. O Eduardo fica pensando que, esse pessoal tem que fazer mais. E por outro lado aqui... Quer café? Eu aceito café. Dois cafés, por favor. Aí por outro lado aqui, eu respeito muito o tempo de todo mundo. A hora que quiser entrar pra fazer campanha, de cabeça, o jeito que vai me ajudar fazendo campanha. Porque o Nicolas, cara, é a maior potência digital, vamos colocar assim. Mas ele tá contigo. Tá comigo 100%. O Nicolas é um moleque de ouro. Apesar da idade baixa para política, ele tem 29 anos de idade. É um cara que é maduro, é um cara inteligente, é um cara que entende o jogo político, que ajuda demais, expondo